Quantas vezes você já se perguntou por que certas portas se fecharam? Por que pessoas se afastaram sem explicação? Ou por que, de repente, aquilo que parecia ser a sua grande oportunidade desapareceu? Às vezes, o silêncio de Deus parece ensurdecedor e a sensação de abandono invade o peito. Mas eu quero te dizer algo nesta hora, com toda a autoridade da palavra. Há momentos em que Deus não te expõe porque Ele está te escondendo, e não para te punir, mas para te proteger. Lembra de Moisés? Nascido numa época em que todos os meninos hebreus estavam sendo mortos. Ele foi colocado num cesto e escondido entre os juncos às margens do Nilo. Aos olhos humanos, aquilo parecia desespero. Uma mãe sem alternativa, tentando salvar o filho. Mas aos olhos de Deus, era o começo de um grande plano. Êxodo 2 nos mostra que antes de Moisés libertar um povo, ele precisou ser protegido, separado, preparado. Assim também é contigo. Talvez hoje você esteja num tempo de anonimato. As suas orações não parecem ser ouvidas. As suas conquistas são discretas, ninguém te enxerga. E você sente que foi esquecido. Mas o que o mundo chama de abandono, Deus chama de proteção. Ele está te guardando onde os olhos dos inimigos não alcançam. Assim como no Salmo 91, onde o Senhor promete te esconder debaixo de suas asas, onde o mal não chega, onde a tempestade não toca, é nos bastidores que Ele molda caráter, fortalece fé e prepara para o palco certo, na hora certa. Moisés ficou escondido até o tempo em que Deus o tirou das águas e o levou ao palácio. Da mesma forma, a tua história está sendo escrita por uma mão invisível, que sabe exatamente quando te expor e quando te proteger. Não reclame do tempo de silêncio. Não se desespere pelo anonimato. Isso não é atraso, é estratégia divina. Deus não trabalha na lógica humana. Ele usa caminhos improváveis para te conduzir ao propósito certo. O que parece esquecimento é, na verdade, cuidado. Quem sabe Ele está te livrando de pessoas que só te usariam, de lugares que te destruiriam, ou de situações que te matariam espiritualmente. Creia, a tua espera não é perda de tempo, é treinamento. O esconderijo de Deus não é uma prisão, é um refúgio. É ali que Ele restaura a tua força, sara as tuas feridas e sussurra promessas que só quem ouve no secreto pode entender. Se esta palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Isso vai edificar a sua fé e a de outras pessoas que passarão por aqui. É curioso como muitas vezes só conseguimos perceber a proteção de Deus depois que a tempestade passa. No momento da dor, a gente questiona, se angustia, se sente rejeitado. Mas mais adiante, quando olhamos para trás, conseguimos enxergar o livramento disfarçado de frustração. A Bíblia é cheia desses momentos. José, filho de Jacó, sonhou que seria exaltado, mas foi vendido pelos próprios irmãos e lançado num poço. Se dependesse dele, aquilo seria o fim da sua história. Mas aos olhos de Deus, era só o começo. Ele precisou ser tirado de casa, vendido, esquecido e aprisionado, para que no tempo certo se tornasse governador do Egito e salvasse a sua família da fome. O esconderijo de Deus muitas vezes tem aparência de abandono, mas é proteção em forma de processo. E eu quero perguntar a você agora: quantas coisas você já viveu que na hora te trouxeram lágrimas e incompreensão, mas que mais tarde você percebeu que Deus estava te livrando? Aquele relacionamento que acabou, o emprego que você perdeu, a sociedade que não deu certo, a viagem que foi cancelada. Na hora, você sentiu a dor, mas hoje entende que foi cuidado. Isaías 55:8-9 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa que o que parece ruim para nós pode ser um bem disfarçado. Ele enxerga o amanhã, o próximo ano, a próxima década. Nós só vemos o agora. Por isso, confiar em Deus é um exercício diário de entrega e rendição. Assim como Moisés ficou escondido nas águas, você também pode estar sendo guardado em lugares que ninguém entende.
Talvez seja um tempo longe de amigos, distante dos holofotes, passando por momentos em que ninguém nota suas lutas. Mas é nesse esconderijo que Deus revela os segredos mais preciosos. É onde Ele trabalha no silêncio, onde Ele sussurra estratégias, onde Ele fortalece o que ninguém vê. E não pense que porque ninguém aplaude, Deus não está agindo. Pelo contrário, os momentos de solidão são, muitas vezes, os mais férteis para a nossa fé. É no deserto que se ouve a voz de Deus com mais clareza, porque não há distrações. Foi assim com Elias, que só ouviu o sussurro suave de Deus depois de se esconder na caverna. 1 Reis 19, 11 e 12. Se você está passando por um tempo em que parece invisível, creia. Deus te esconde para te proteger. Ele te afasta para preservar a tua essência. Ele te guarda para não te deixarem desviar do propósito. E no tempo certo, Ele te coloca onde nenhum inimigo pode te tocar. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu sou guardado por Deus. Vamos levantar uma corrente de fé aqui nos comentários e fortalecer uns aos outros. Talvez você esteja se perguntando: mas se Deus está comigo, por que Ele permite que eu passe por isso? Por que não impede o sofrimento, a solidão, a perda? E a resposta, embora difícil de aceitar, é que nem todo livramento vem na forma que esperamos. Às vezes, Deus não impede a tempestade, mas Ele te faz atravessá-la sem afundar. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Em 2 Coríntios 12, 7 e 9, ele conta que tinha um espinho na carne, algo que o incomodava profundamente. 3 vezes pediu a Deus que o livrasse, e a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso nos ensina que a proteção de Deus não significa ausência de dificuldades, mas presença constante no meio delas. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe exatamente onde você está, o que está sentindo e o que tem enfrentado. Ele conhece as noites de angústia, as orações que você faz em silêncio, as lágrimas que caem sem ninguém perceber. E mesmo que a situação pareça caótica, o plano dele segue intacto. Quando Moisés foi colocado naquele cesto e levado pelo rio, a correnteza poderia ter levado para longe, animais poderiam ter atacado, qualquer coisa poderia ter dado errado. Mas não deu, porque a mão de Deus estava ali, invisível aos olhos humanos, guiando aquele cesto ao lugar certo. E é assim que Ele faz contigo. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele está conduzindo você pelo caminho que vai te levar ao propósito. Nada é coincidência para Deus. A rejeição que você sofreu, as portas que se fecharam, os caminhos que mudaram de direção, tudo isso faz parte de um plano maior. É como um quebra-cabeça em que só o Criador conhece a imagem completa. Às vezes, Ele retira uma peça do nosso cenário que achávamos essencial, mas era justamente aquilo que poderia nos impedir de viver o melhor. Se você tem se sentido esquecido, desprezado, isolado, não se engane. Isso é estratégia divina. É cuidado camuflado de solidão. E no tempo certo Ele vai te exaltar. Assim como Moisés foi tirado das águas e levado ao palácio, Deus também prepara um tempo de honra para quem permanece fiel no esconderijo. Continue firme. Confie na condução de Deus. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. O que hoje parece confusão, amanhã fará todo sentido. E quando você olhar para trás, vai perceber que Ele nunca te abandonou, nem por um instante. Se esta palavra está falando com o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Vamos edificar a nossa fé juntos. A grande verdade é que Deus não esconde para sempre. Ele protege, cuida, molda, ensina. E então, no tempo certo, Ele expõe. Mas não é qualquer exposição. É aquela que ninguém pode impedir, que não depende da aprovação de homens, que não é resultado de esforço humano, mas do cumprimento de um propósito eterno. O mesmo Moisés que ficou escondido no Nilo, anos depois, voltou para libertar o povo de Israel.
Aquela criança frágil no cesto se tornou o homem que encarou o faraó e viu o mar se abrir. Isso nos ensina que, por mais demorado que pareça, Deus não esquece de quem Ele escondeu. Ele apenas espera que o tempo, o caráter e a fé estejam prontos para sustentar a bênção. E eu quero que você guarde isso no seu coração. O mesmo Deus que te esconde é o Deus que te levanta. Não se desespere achando que será assim para sempre. O anonimato é escola. A solidão é sala de aula. O esconderijo é oficina de Deus. Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. O que hoje é silêncio, amanhã será testemunho. E quando esse tempo chegar, nada e ninguém poderão impedir. Lembra de Davi? Ungido rei ainda jovem, mas antes de assumir o trono, foi desprezado pelos irmãos, fugiu de Saul e se escondeu em cavernas. Durante anos, viveu como fugitivo. Mas no tempo certo, Deus o tirou das cavernas e o colocou no trono de Israel. Isso é para te dizer que o esconderijo não é o fim, é o caminho. Se hoje você sente que está escondido, sem reconhecimento, sem portas abertas, sem respostas, creia, isso também passa. E quando passar, você será como uma flecha que ficou muito tempo sendo puxada para trás, mas que, ao ser solta, vai mais longe do que jamais imaginou. Deus está escrevendo a tua história, e o capítulo que Ele está preparando é maior, mais bonito e mais poderoso do que qualquer coisa que você já viveu. Por isso, não abandone a fé. Não desista agora. Ele está no controle de cada detalhe. Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: minha hora vai chegar no tempo de Deus. E não saia daqui, porque logo em seguida nós vamos orar juntos. Uma oração forte, cheia de esperança e poder, que eu quero fazer com você. Vamos juntos buscar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti, em nome de Jesus, para clamar por cada vida que está ouvindo esta palavra agora. Pai, Tu conheces o coração de cada um, sabes das lutas, das dores, das noites mal dormidas, das perguntas sem respostas e das orações feitas em silêncio. Tu vês aquilo que ninguém mais vê. Por isso, eu te peço, visita agora cada coração cansado, cada alma abatida, cada espírito aflito. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes não entendemos os Teus caminhos. Queremos respostas imediatas. Queremos ver as portas abertas, queremos ser reconhecidos. Queremos que os nossos sonhos se cumpram no nosso tempo. Mas hoje, Pai, nós decidimos descansar no Teu tempo. Entendemos que há momentos em que o Senhor nos esconde, não para nos castigar, mas para nos proteger, nos ensinar e nos preparar. Que o Teu Espírito Santo venha consolar agora aqueles que estão em meio ao silêncio. Que eles sintam a Tua presença envolvendo, acalmando e renovando suas forças. Que a paz que excede todo entendimento inunde suas mentes e corações. Tira todo sentimento de abandono, de rejeição, de desânimo. Que eles compreendam que o esconderijo de Deus é o lugar mais seguro onde podemos estar. Pai, renova a fé dos Teus filhos. Fortalece aqueles que já pensaram em desistir, que se questionam sobre o propósito, que se sentem esquecidos. Lembra-lhes, Senhor, que José passou pelo poço, pela prisão, antes de chegar ao palácio, que Davi enfrentou gigantes e se escondeu em cavernas antes de ser coroado, que Moisés ficou no anonimato até o tempo certo da Tua chamada. E eu te peço, Senhor, que no tempo certo, conforme a Tua vontade, exalte aqueles que permaneceram fiéis, que os sonhos guardados no secreto se tornem testemunhos públicos, que aquilo que parecia impossível venha a se realizar de maneira sobrenatural, para que todos saibam que foi a mão do Senhor e não a força do homem. Visita os lares, os casamentos, as famílias, as finanças, a saúde, e restitui o que foi perdido. Levanta aqueles que caíram, cura aqueles que estão feridos, traz de volta aqueles que se afastaram. Que o Teu amor cubra todas as feridas e que a Tua graça seja suficiente em todo o tempo. Senhor, nós Te agradecemos por cada livramento que nem vimos, por cada situação da qual o Senhor nos poupou,
por cada porta que se fechou e que mais tarde entendemos que era proteção. Ensina-nos a confiar mesmo sem entender, a te obedecer mesmo sem enxergar e a permanecer mesmo quando tudo parece contrário. Nós declaramos que cremos em Ti, que confiamos na Tua soberania e que o Teu tempo é perfeito. Que essa pessoa que ora comigo agora receba paz, força e esperança renovada. Que ela se sinta abraçada pelo Teu amor e sustentada pela Tua mão poderosa. Em nome de Jesus, nós oramos, Te agradecemos e Te exaltamos. Amém. Se essa palavra e essa oração tocaram o seu coração, eu quero te convidar agora a se inscrever aqui no canal Pedras que Clamam. Ativa o sininho para não perder nenhuma oração, nenhum vídeo de fé e palavra viva para a sua vida. Deixa o seu like se essa mensagem te edificou. E compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E nos comentários, escreve: Deus cuida de mim. Vamos fortalecer nossa corrente de fé juntos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que até a próxima oração em nome de Jesus.